Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria. Como é bom nós estarmos reunidos e unidos nessa noite toda especial, noite de graça, noite de partilha, noite que nós vamos tratar de algo tão importante na nossa vida de fé, na nossa caminhada cristã, que é a realidade do luto, não é? Nossa vida ela tem uma fase. Nós nascemos, nós crescemos, nós um dado momento na nossa vida que nós fazemos a nossa passagem de volta para a morada eterna. É disso que nós vamos partilhar nessa noite sobre a dor da perda ou o luto. Não, então você que está chegando nessa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não é? Quero já convidar você a compartilhar essa live com os seus contatos. Então, para cada um de nós, não é? Então, você que nos ouve, já estou vendo aqui que chegou o Adair Laranja, a Ana Cleide. A Adair diz assim: graça e paz, Adair. Seja bem-vinda, Ana Cleide, minha irmã de sangue. Que alegria ter vocês por aqui. Então, pedimos a você que compartilhe essa live. Faça chegar aí nos seus contatos no Facebook, no Twitter, no Instagram, para que os irmãos possam também viver esse momento de graça conosco. Não é? Nessa quarta-feira, dia todo especial que o Senhor preparou para nós. Seja bem-vinda também, Ana Rafael, né? Tantos irmãos queridos e amados que chegam nessa hora. Eu já quero aqui, então, convidar a minha querida irmã, nossa convidada nessa noite, a Carmena. Seja bem-vinda, Carmena. Boa noite. Boa noite, Joel. Boa noite a todos os irmãos que estão aí nos assistindo. Fico feliz, né, de estar aqui mais uma vez falando com você, Joelson. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando mais uma vez. Da outra vez eu falei junto com o Zé Carlos, agora, ontem ele participou de uma live sozinha, hoje ele participar sozinho também, mas ele está aqui, né? Porque nós somos companheiros, né? Então, ontem eu fiquei na live dele, hoje ele fica aqui me assessorando. Muito bem, Carmena, é uma alegria muito grande nós podermos mais uma vez estarmos juntos, né? Tem um carinho todo especial pela sua família, pelo testemunho de fé, pela caminhada, né? Então vai aí um abraço para o Zé Carlos, para a Laís, para a Lívia, para o Danilo, para sua mãe, para sua irmã, para toda a casa, né? Nós estamos distantes fisicamente, mas mais unidos do que nunca em oração e na Eucaristia. Carmena, como eu falava, hoje nós vamos falar sobre o luto, essa realidade que nós estamos vivendo tão delicada, né? Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria pedir a você que se apresentasse, falasse a sua paróquia, né? O que você faz na igreja e também depois conduzisse o momento inicial de oração para a gente já se preparar para esse momento de partilha tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu sou da paróquia de São Francisco de Assis, né, em Queimados. O meu nome é Carmena. Sou casada com o Zé Carlos. Nós somos coordenadores, estamos nesse momento, né, coordenadores do Ministério para a Família. Nós temos três filhos, nossos três filhos já estão, graças a Deus, bem encaminhados, né, porque a Lívia já está casada, tem 38 anos, o Danilo 28, a Laís 23, né? Então, graças a Deus, estão seguindo
o seu caminho, né? Então, eu fico feliz, daqui a pouco o Danilo está casando também, se Deus quiser. E é muito bom, né? Muito bom a gente estar aqui partilhando como irmãos. Maravilha, Carmena. Então vamos rezar, não é, Carmena? Queria que você conduzisse esse momento inicial. Os irmãos estão falando aqui, Carmena, que parece que está dando eco está dando eco na janela da Carmena, não é? Para você. Aí eu não sei se de repente. A minha assessora vai dar uma olhada aqui. Então tá bom. Eu acho que é meu som. Vê se está melhor. Irmãos, vejam se melhorou. Aqui. Melhorou, Carmena. Aí você vai falando. Melhorou. Ai, que bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Já agradecendo ao Senhor por esse momento, que o Senhor, o Espírito Santo, ele seja o condutor de todo esse momento, tome todos os corações das pessoas que estão aqui conosco, assistindo essa live, interagindo conosco, Senhor, que tu possa entrar em todas essas casas, Senhor, mas primeiro entra no coração de cada um, Senhor, das pessoas que estão angustiadas, ansiosas, das pessoas que estão passando por esse momento e não estão sabendo lidar com esse momento, Senhor, que tu possa nos acolher no teu coração, que tu possa acolher as nossas vidas, que tu possa acolher as nossas famílias, que tu possa acolher, Senhor, nesse momento, todas as pessoas que estão também com familiares doentes, passando por algum tipo de enfermidade. Ó, Pai querido, toma nas tuas mãos agora. Toma todos esses momentos, todos esses minutos que nós estaremos aqui, Senhor, que tu possa ser o condutor. Nós entregamos nas tuas mãos. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Amém, amém. Então, né, rezar é sempre uma oportunidade muito boa. Nós queremos colocar esse momento de partilha nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Carmena, os irmãos ainda estão dizendo aqui assim, ó, tá saindo duas falas, ainda está com eco, está saindo duas falas. Deixa eu vou sair e vou entrar de novo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, irmãos, enquanto a Carmena ela retorna aqui para melhorar o som, você pode deixar aí a sua pergunta, você pode deixar aí também a sua dúvida, não é? Ou também contribuir com um testemunho, como nós falamos hoje, nós vamos falar sobre o luto, a dor da perda. Não é? Tantos de nós que perdemos nossos entes queridos, sobretudo nesse tempo de pandemia, um conhecido, um amigo, oportunidade que a gente tem também de poder partilhar e esclarecer as nossas dúvidas. Vamos ver agora se o som melhorou. Como estamos? Como está chegando aí para vocês? Dá um feedback aí para a gente. Melhorou o som da Carmena? Continua? Pode de novo. Como estamos? Aqui, para mim, chega muito bem, Carmena. Vamos ver o que as pessoas... assim, estão falando assim, ainda está com eco, não é? Ainda está com eco. Será que você não consegue diminuir o volume do seu? De repente, possa ser isso. Vamos diminuir mais um pouco o volume. Como está agora? Então, irmãos, a gente vai dando continuidade. Na medida que vocês forem
percebendo que o som precisa melhorar, a gente vai tentando mexer aqui, tá? Então, estão falando assim, ainda está com eco. Não sei ainda o porquê, ela já mexeu aqui, já mexeu no volume. Carmena, você consegue usar o fone? Vamos ver. Porque de repente possa ser o fone. E agora? Vejam, irmão, se melhorou. Ela agora está usando o fone, não é? Então a gente vai tentar, dando continuidade com o fone, vocês vão dando feedback aqui para nós. Então, uma noite toda especial, não é, Carmena? Nós estamos nesse tempo de quarentena, nesse tempo de isolamento social, e uma coisa tão delicada que nesse tempo nós temos notícia de tantas pessoas que fizeram a sua passagem, fizeram a sua Páscoa, não é? E a Organização Mundial de Saúde tem orientado isso para as pessoas que morrem com Covid, limita, não é, a questão de participar do velório, é limitado para alguns membros da família e num tempo reduzido. Isso gera também uma dor, uma angústia da gente não poder sepultar o nosso parente, o nosso ente querido, o nosso amigo. Então, eu queria já iniciar esse momento, Carmena, falando assim, como é que você vê antes da gente entrar nas nossas perguntas, como que você vê essa realidade que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, com essa relação que é humana, não é a finitude. Todos nós vamos fazer uma passagem, né? Uma passagem. Uns vão fazer a passagem mais novos, outros vão ficar ainda um tempo aqui, porque há um tempo determinado para cada um de nós. Mas esse tempo de pandemia, ele tem gerado em muitos corações essa atmosfera. Meu Deus, e agora? Não é? Se eu perder o meu pai, se eu perder a minha mãe, porque nem todos estão se preparando para esse tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Carmena, como que a gente pode se preparar para esse tempo de passagem, de entrega da nossa vida para Deus. Como se preparar, sobretudo nesse tempo que parece que a realidade da morte está mais perto de nós do que nós imaginamos. É verdade. Na verdade, Joel, esse é um período, ainda está com eco, né? Ainda está com eco, né? Eu estou ouvindo aqui. Tá um pouquinho. Sim, eu vou tentar, se precisar, eu vou falar bem devagar para as pessoas poderem entender. Tá bom. Então, na verdade, a gente não consegue lidar bem com a morte, né? Então, é um momento difícil, já era um momento difícil para a gente. E agora, com a pandemia, fica mais difícil ainda, porque tem sido constante as nossas informações sobre a questão da morte. Aqui na igreja, né, a gente já fica até esperando, infelizmente, a gente, todo dia que amanhece, a minha irmã vem falar comigo, né, e de repente eu pergunto para ela, quem morreu? Quem morreu hoje? Porque essas notícias, elas têm sido constantes. A gente não sabe lidar com isso, né? E o medo, ele tem sido crescente. Ele tem norteado as nossas vidas, né? E, na verdade, esse momento, ele tem nos ensinado a viver. Porque a gente tem vivido um dia de cada vez.
Obrigado, Senhor, por esse dia que eu passei. E no outro dia, assim a gente vai sucedendo, né? E tomando conta dos nossos, né? Porque despertou em nós um cuidado, um olhar de cuidado muito grande pelo outro. Então, primeiro, a palavra diz primeiro os domésticos da fé, e a gente está vivendo exatamente essa palavra, né? De olhar, acordar e olhar, como está a mãe, aqui no meu caso é minha tia, né? É minha irmã, meu esposo, meus filhos. E em casa aí de vocês, com certeza vocês têm esse olhar aprimorado. Então, esse tempo, ele tem nos ensinado a viver a cada dia. E é isso que a gente tem que fazer, né? Viver com aquietar o nosso coração. É viver esse momento, né? Eu não sei se saiu do ar ou não, né? Saiu não, estou aqui. Ah, tá, porque eu não estou te vendo mais, né? Agora eu estou te vendo. Então, a gente tem que viver esse momento, né? Viver um dia de cada vez. Que já nos era exortado para que a gente fizesse assim. E agora somos obrigados, né? Como que obrigados a viver esse dia de cada vez, aquietando o nosso coração, aquietando a nossa tempestade interior, né? É muito interessante, Carmena, isso que você traz para nós de reflexão. Os irmãos já estão até aqui dizendo assim, melhorou o eco, saiu, glória a Deus. É muito interessante isso que você traz, porque é uma realidade que está muito perto de nós. E nós, na nossa humanidade, a gente não está preparado para perder alguém que a gente ama. E eu entendo que esse caminho de preparação, ele deve ser ao longo da vida, não é? Mas quando a gente perde alguém que a gente ama muito e a gente está em Deus, a gente consegue lidar de uma maneira diferente. Claro que dói, não é? Jesus chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Jesus chorou. Ele teve esse sentimento, né? A Virgem Maria, vendo seu filho lá crucificado, morto, ela sofreu, mas é diferente, não é? Então, quando você traz isso, remete a gente a buscar de fato essa preparação. Carmena, qual é a nossa relação com a perda? Que relação o ser humano tem com essa relação da perda? Como é que é isso? A gente não, como você falou, né, a gente já quase que respondeu um pouco, né, essa pergunta quando a gente fez essa colocação, porque a nossa cultura é uma cultura de ganhos, né? A gente vive e nunca quer perder. Então, a gente tem uma relação de insegurança, né? A gente tem uma relação de insegurança e até mesmo a questão da nossa finitude. A gente vive sem muito refletir que somos finitos, que vamos passar um dia, né? A gente faz planos, eu não estou dizendo que a gente não deva fazer os planos, né? Mas a gente faz planos e vive somente essa subjetividade do plano, né? Só coloca o nosso coração nessa situação dos planos, né? E tirando o nosso pé da nossa realidade, que é a finitude. Então, nós não queremos perder, nosso interior ele não aceita perder, e isso é um trabalho que nós precisamos fazer ao longo da nossa vida. E a nossa religiosidade, ela nos ajuda muito, muito a isso, né? Muito bom, Carmena. Esse trabalhar o interior
para isso, preparar o interior para isso. Não é muito importante isso, porque às vezes as pessoas vivem essa realidade e não estão equilibradas interiormente e começam a colocar a culpa em alguém. O meu pai morreu, Deus tem culpa, Deus tirou o meu pai, Deus tirou a minha mãe, e as pessoas começam a canalizar e culpar a Deus. Então, quando a gente deixa Deus trabalhar no nosso interior, a gente vai entendendo essa realidade que nós somos seres finitos, não é? Carmena, como é que é essa relação do luto? Não é? A gente falava que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Nossa Senhora, ela sofreu quando viu o seu filho crucificado, açoitado. Ela viveu o seu luto. Jesus também viveu o seu luto. O que é isso? O que é essa palavra? O que é luto, de fato? Na verdade, Joelso, eu sou estudante, né, de psicanálise. Esse tema é um tema que mexe muito comigo, não só por esse momento, mas por estar participando de muitas perdas, né? E em muitos momentos, não agora, mas já há algum tempo atrás, as pessoas me chamam, né, para muitos momentos de conversar com pessoas, acompanhar pessoas e que acabam falecendo, né, que acabam fazendo a sua Páscoa, e é nesse momento que eu vou lá dar uma palavra, porque enquanto tem a vida, a gente tem que falar pela vida, né? Animar a pessoa a viver a todo instante, esse é o nosso papel, né? Porque a vida, ela não é determinada em instantes, né? Em momentos grandes, né? Mas em instantes. Então, a gente precisa aprender a viver a cada instante, né? E viver a cada instante alegremente. Agora, aí você me diz, né? O que é luto? Como eu sou estudante de psicanálise, né, eu vou passar por essa abordagem aí, que é uma abordagem psicanálise estuda Freud, né? Então, eu vou passar por essa abordagem que eu achei mais clara para a gente poder estar falando sobre essa questão. Ele tem um texto, né, sobre luto e melancolia, e ele descreve o luto como uma reação diante da perda de uma pessoa amada. Na verdade, ele fala como um objeto amado, né? Então, o luto, ele não é um luto só de uma pessoa, né? Ele é um luto, o luto ele pode ser por uma mãe, por um pai, um namorado, um trabalho perdido, né? Um esposo, um membro do corpo amputado, né? Os relacionamentos, a forma do corpo, né? Então, o luto, na verdade, ele é abrangente. É esse tempo, né, que a gente passa para poder fazer uma aceitação daquilo que foi perdido. Nós vamos tratar aqui, na verdade, sobre a pessoa amada, né? Mas eu queria só esclarecer que essa palavra luto, ela é ampla, né? Ela fala de uma perda, né? Daquilo que é amado, do objeto amado, assim como Freud diz, né? Então, o luto, ele se refere a qualquer processo que temos que renunciar um objeto amado. Então, o luto, ele passa a ser todo aquele processo, o nome daquele processo que a gente vive até deixar o objeto amado, né? Porque ele não existe mais na nossa realidade, mas ele existe em nós. E é uma coisa interessante, Carmena, que me faz lembrar aqui como é importante nós vivermos todas essas fases. Não poucas vezes a gente ouve assim,
que a gente não pode chorar, que a gente tem, você não pode fraqueza, mas todo ser humano ele precisa. Está congelando. Congelou. Joelson. Congelou. Está congelando. Não fala, não. Ele está entrando de novo. Ele vai entrar de novo. Mas não tem ninguém te vendo. Ah, tá. Congelou minha tela. Tá congelando. A sua também. Eu estou esperando o Joelson retornar, né? Porque ele não está aparecendo aqui, está congelado, né? Então, eu vou falar mais um pouquinho, né, sobre a questão do luto, do que é luto, que eu estava falando sobre isso, né? Que é o objeto amado, e ele não existe mais, esse objeto, ele não existe mais na nossa realidade, né? Então, o luto, ele se refere a esse espaço de tempo, né? Ele se refere a esse espaço de tempo que as pessoas vão vivendo. E eu estava falando também que é um tema que me chama muito, né? Eu resolvi estudar sobre esse tema justamente para poder ter o que falar, porque nesses momentos de luto a gente não tem o que dizer para as pessoas, não sabe como falar sobre isso, porque o luto ele não está bem elaborado dentro de nós, né? Esse sentido de perder alguém, isso não está elaborado dentro de nós, né? O sentido de perder um objeto amado, né? O Freud fala o objeto amado, mas na verdade são as coisas, né? Aquilo que a gente coloca a nossa satisfação, as coisas que a gente coloca o nosso interior, né? Eu estou esperando o Joelson entrar e vou falando com vocês, né, que estão me ouvindo sobre essa questão para a gente poder e também ir adiantando esse momento, né? Então, o luto, ele não é fácil de ser vivido. Ele não é fácil de ser vivido, ele não é fácil de ser trabalhado em nós, né? É uma situação que é muito, muito fácil a gente estar falando, a gente estar pontuando, mas ele mexe, né, com todo o nosso interior, com a nossa mente, com a nossa emoção, com a nossa energia. É um trabalho, né? E todo trabalho, ele demanda energia, né? Todo trabalho, a gente desgasta um tempo. A gente, na verdade,
a gente não diz perde o tempo, mas a gente investe um tempo, né, naquilo que a gente quer processar em nós. E no luto a gente faz a mesma coisa, né? A gente demanda um tempo, a gente coloca um tempo para passar, para que a gente quer, na verdade, que passe, na verdade, a gente quer a pessoa amada, né? No nosso convívio, mas a gente começa a perceber a realidade que essa pessoa não está mais aqui. Então, como o Joelson ainda não entrou, não sei o que está acontecendo, o Zé Carlos vai entrar em contato com ele para poder saber. O Zé Carlos está aqui me assessorando, ele vai entrar em contato com ele para poder saber o que está acontecendo. Eu vou falar sobre duas perguntas essas duas perguntas chegaram para mim, né? E nessa pergunta, a pessoa está falando assim: como lidar com as lembranças de uma pessoa que partiu há 4 anos, né? O que a gente faz com as lembranças, né? As lembranças, o que você faz na sua casa, né? Quando você faz um aniversário, você quer que a pessoa leve uma recordação daquele momento em que você viveu. E quando você olha, eu tenho assim algumas lembranças que eu guardo, que enfeita na minha sala. Naturalmente, você deve ter algumas que enfeitam na sua sala também, né? Você, com certeza, guarda essa lembrança. E da pessoa que conviveu conosco, essa pessoa amada, que essa pessoa amada, ela acaba fazendo parte da nossa construção, do nosso eu, né? Essa pessoa, ela está inserida dentro de nós, né? Ela está inscrita dentro de nós. Então, a gente tem um lugar para ela. A gente tem um lugar e é justamente na lembrança. Então, você viver, mesmo que tenha passado 4 anos, eu tenho 2 anos do meu pai falecido e ele tem um lugar de lembrança. A gente conversa, a gente fala as coisas, o quintal lembra, uma música lembra, uma roupa lembra, um objeto lembra, né? Filhos, né? Quando são pessoas da nossa família, né? Quando são pessoas da nossa família, que parecem, os gestos que fazem, vai lembrando, a gente tem que colocar no nosso amor, simplesmente isso, que foi uma pessoa que deixou um legado, né? Lembrar desse legado, das coisas que ela fez, das coisas que ela deixou para nós, né? Então, como lidar com isso? Lidar com tranquilidade, né? Você não é esquecer, a gente não tem que esquecer, porque a gente não esquece aquilo que está gravado em nós, aquilo que está marcado em nós, a gente não esquece. Então, eu respondo, né, para você, Cristina, né, como lidar com as lembranças de uma pessoa que partiu há 4 anos, amando, né? Porque essa pessoa, ela fez parte da tua vida, né? Durante todo esse período aí da sua existência, ela fez parte. A gente lembra, tem coisas erradas que a pessoa fez? Tem, mas nós somos imperfeitos e a gente consegue entender a imperfeição das pessoas, né? Até mesmo depois da sua morte. A gente consegue aceitar, né? Não é nem entender bem, mas é aceitar. É colocar realmente, esse daí é o lugar na lembrança, né? E uma outra pessoa também do Ministério para as Famílias, ela me fez a seguinte pergunta: como o Ministério para as Famílias pode dar suporte nesses casos, né? Como que pode ajudar? Eu tenho justamente aqui eu trouxe, né, uma resposta para essa situação, porque nós podemos ajudar as pessoas nesse período? Podemos sim, né? Podemos sim.
No Ministério para as Famílias, nós temos o aconselhamento. No Ministério de Oração por Cura e Libertação, a gente tem a oração por cura e libertação. E a gente tem que acolher. Oi, Joelson. Oi, voltei. Eu aproveitei aqui, como eu continuei ao vivo, eu tinha duas perguntas aqui avulsas, né? E eu estou acabando de responder a segunda pergunta avulsa, tá bom? Maravilha. Então, o que acontece? Eu tenho essa segunda pergunta avulsa aqui, que fala como que o Ministério para as Famílias pode dar suporte nesses casos de perda. Então, eu estou falando aqui que a gente tem o aconselhamento, a gente tem o Ministério de Oração por Cura e Libertação, que nós, os preceitos, né, vamos dizer assim, os passos ou acolher, ouvir, né? A gente acolhe, a gente ouve, mais do que fala, a gente ora e a gente encaminha. Então, na verdade, o Ministério para as Famílias, como qualquer pessoa, tem que ser ouvidos, porque o momento em que a pessoa passa pelo luto, ela precisa falar. E nós precisamos ser esses ouvidos para poder ouvir, para poder acolher. Porque à medida que ela fala, ela vai colocando tudo isso que está dentro dela para fora e acomodando, arrumando um lugar dentro dela, dentro das nossas lembranças. Ok? Maravilha, Carmena. Essa questão da escuta, ela é tão importante porque, às vezes, não é só a oração. A oração ela vai ajudar em muito, né? Mas esse caminho de escutar, sobretudo quando a gente tem experiências de pessoas que viveram essa realidade de uma passagem trágica, né? Aí a gente entra em vários fatores, tem a questão do suicídio, tem a questão do assassinato, né? Que a dor parece que é muito mais forte do que uma morte assim natural, não é? Então isso também tem uma relação muito importante quando a gente pessoas com esse carisma, com esse dom de ouvir, aonde o outro pode desabafar. Carmena, eu já entro aqui nessa pergunta. Por que o luto é difícil para algumas pessoas e parece que outras saem desse processo com mais facilidade? Qual é a sua visão nesse sentido? Não é? Porque morte é morte, não é? Morte é morte. Mas existem pessoas que, quando morre alguém, ela não consegue sair daquela realidade com tanta facilidade assim, e outros já passam um mês, dois, começam a seguir a sua vida, não é? Isso não pode ser dito como uma ausência de amor, de carinho, né? Então eu queria saber por que algumas pessoas conseguem sair desse processo com mais facilidade e outras não. Na verdade, Joelson, cada pessoa é uma, né? Eu acho que essa é a primeira resposta que eu tenho. Não estou te ouvindo mais. Cada pessoa... Está me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo aí? Não te ouço. As pessoas estão me ouvindo. Joelson? Está me ouvindo? Não te ouço. Deixa aqui, Laís. Vamos ver. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Está ouvindo? As pessoas estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, eu vou fazer essa resposta e depois eu vou falando, Zé Carlos vai falando com o Joelson, que as pessoas estão me ouvindo. Tá bom? Então, cada pessoa é uma.
né? Cada pessoa reage de uma maneira. E, na verdade, a gente precisa realmente estar equilibrado, né? Voltando ainda lá atrás para essa questão que eu falei, que eu sou estudante de psicanálise, né? E Freud, ele fala sobre as fases do desenvolvimento. E muitas vezes a gente não consegue nas fases. Quais são as fases de desenvolvimento, né? Eu não vou me alongar muito sobre essa questão das fases de desenvolvimento, mas vou falar somente sobre uma, são 5, e eu vou falar sobre uma que é a fase oral, né? Da amamentação, no período que a criança está mamando, né? Ou no momento do desmame. Um período é uma fase onde deixa marcas grandes na nossa vida. Toda fase de desenvolvimento deixa uma marca. E se essa fase ela não for bem trabalhada, bem elaborada, bem vivenciada, eu vou falar sobre uma que é a fase oral, né? Da amamentação, no período que a criança está para as pessoas começarem a elaborar essa questão do luto, né? De agir com equilíbrio e tranquilidade. Às vezes a gente passa pelas pessoas e fala, caramba, nem parece que ela está de luto. Não parece que ela está de luto, né? Já viveu, já está vivendo um outro momento, né? Mas ela está equilibrada. Porque o lugar das pessoas, né, que fizeram a sua Páscoa, é na nossa lembrança. A gente guarda, às vezes, até um retrato, alguma coisa física, né, concreta, né, para poder lembrar da pessoa, mas a gente precisa desinvestir, né, tirar a nossa vamos dizer, eu vou chamar de energia, né, mas porque é um trabalho, o luto é um trabalho, né, a gente precisa começar a desinvestir desse objeto, dessa pessoa amada e investir em outras coisas. Então, a pessoa que consegue com facilidade sair desse momento são as pessoas, na verdade, que começaram a desinvestir com mais propriedade. Porque a gente não tem um tempo determinado para o luto. Não tem um tempo determinado para o luto. Tem pessoas até que não conseguem e não têm a capacidade de vivenciar o luto. Ela cai na melancolia, na tristeza profunda. E isso pode ser patológico, pode virar uma patologia, uma doença, né? A tristeza, na verdade, ela não é uma doença, né? Mas a melancolia, né? A depressão, ela te coloca para baixo, você para de investir em tudo o que está ao seu redor, tudo que é externo, você deixa de investir quando você vive, né, a depressão e a melancolia. Então, o luto, ele se torna difícil para as pessoas que não estão elaboradas, né? A gente fala bem na renovação carismática, a gente fala da cura interior, porque a cura interior, ela faz a gente se elaborar por dentro, né? Faz a gente se equilibrar, né? Faz a gente, o perdão, faz a gente se equilibrar. Então, as pessoas que não estão ainda equilibradas, né? Às vezes precisam até de uma ajuda externa para poder passar por esse momento. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Maravilha, Carmena. Respondeu, maravilha. Né? Muito bom isso que você traz. Né? Enquanto você estava falando, eu estava te ouvindo pelo outro aparelho, né? Porque aí eu não estava conseguindo te ouvir aqui, mas eu acompanhei o que você colocou. Carmena, como é bom esse processo, porque ajuda a gente,
olha que coisa bacana, a ciência caminhando junto com essa realidade da religião, esse caminho que leva a gente a essa cura interior da alma, faz a gente saber lidar com essa realidade que é tão delicada, né? Conforme Sim. você trazia aqui para nós. É difícil, é complicado, demanda um tempo. Olha, me chama muita atenção, Carmena, tem os irmãos aqui que estão também interagindo conosco, eles dizem assim, olha, o Jorge Luiz diz assim, o luto só é consolador na nossa alma para aquele quem ama, só vai sofrer quem ama essa dor. E continua porque você tem esse amor eterno e deixa só as lembranças boas. Né? Então ele contribui aqui com essa partilha. E tanto outros irmãos também que estão aqui interagindo conosco. Carmena, quanto tempo que dura o luto? Tem um tempo determinado? Porque a gente também observa isso, que tem pessoas que elas já têm mais de 30 anos e é como se aquela pessoa tivesse morrido hoje. Tem um tempo determinado para a gente viver ou sair desse luto? Na verdade, não, né? Não tem um tempo. Tem pessoas, até eu li algumas coisas, que alguns estudiosos, né? Eles cogitam um período de 2 anos. Mas, na verdade, como cada pessoa é uma, né? É um trabalho muito lento. E, às vezes, ele é interminável. Cada pessoa, ele demanda um tempo para poder concluir o luto. Né? As pessoas cogitam, alguns estudiosos, eles cogitam um prazo de 2 anos, mas é necessário, alguns, né? Mas é necessário que todas as pessoas que passam pelo luto vivam todos os estágios do luto, independente do tempo. Independente do tempo. Entendi. Não é uma receita, né? Você vai fazer assim, daqui a pouco você vai estar assado, né? Não é uma receita. Mas é importante que se trabalhe, não se ignore esse momento, né? Porque muitas pessoas, não fala não. Você vai conversar com fulano, mas você não toca no nome da pessoa que faleceu, porque ela se entristece, né? Porque traz lembranças, porque dói. É doloroso, sim, mas é um momento de crescimento também. É um momento da gente entender a nossa finitude. É um momento da gente começar a investir na vida porque estamos vivos. Então, é um momento que não pode ser ignorado. Né? Ele não pode se transformar numa patologia, mas ele não pode ser ignorado. E é tão interessante isso que você traz, Carmena, de que o luto ele tem etapas. Nossa, é muito interessante isso que você traz. Ele tem etapas e cada etapa precisa ser vivida. E muitas vezes a gente ouve isso, olha, não conta, não fala, vamos dizer que foi uma viagem longa, não conta para a criança. Claro que tem um tempo determinado para se contar, mas é preciso dizer a verdade para que esse processo também possa acontecer. Foi muito interessante isso que você trouxe, porque ajuda também a gente a entender que quando isso acontecer na nossa vida, nós também precisamos passar por esse processo. E é interessante que a vida humana, ela é feita de processo. E quando a gente não passa pelo processo, vai ficando marcas. E é aquilo que você falava anteriormente, que o nosso coração fica cheio de ressentimento, de mágoa, culpando coisas e pessoas, e vai trazendo até, Carmena, enfermidades na nossa alma. Não é? Porque a gente não consegue perdoar. Eu não perdoo porque ele morreu, ele não podia morrer, e essa falta de perdão vai gerando
diversas enfermidades no nosso corpo que vai gerando outras coisas. Então, como é importante cada etapa da vida ser vivida muito bem, não é? Muito bom isso que você traz. Carmena, então, o luto, né? Você explicou para a gente o que é o luto, qual é a diferença do luto e da melancolia. Eu não falei sobre a diferença do luto e a melancolia. Ah, então vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar nesse assunto, então. Não é? Então, traz para nós isso, Carmena. Eu acho importante, Joelso, porque até a Selma, Zé Carlos me sinalizou aqui que a Selma está falando da tristeza que adoece, né? Não é isso? E é isso mesmo. A tristeza que adoece é a depressão, é a melancolia. É a melancolia. Eu falei que nem todo mundo está preparado para vivenciar um luto, porque ele não é natural, é da nossa natureza, né? O perder a vida, né? Como você falou no início, nascer, crescer, morrer, né? Isso é da nossa natureza, a finitude é da nossa natureza, mas não é automático. Ligou um botão e começou o processo de luto, né? Tem pessoas, na verdade, que entram em melancolia e a gente precisa entender o que é isso, porque isso acaba sendo uma doença, né? Uma doença e que precisa ser tratada, né? Precisa ser tratada. No luto, a pessoa perdida, ela faz parte de nós, né? Ela constrói a nossa identidade, né? As pessoas da nossa casa, né, da nossa família, elas estão escritas dentro de nós, no nosso eu, no nosso ego, né, que a gente chama assim, a psicanálise, né, analisa assim dessa maneira, né? Elas estão lá, faz parte de nós. Então, a expressão que a gente fala assim, né? A pessoa fez a sua parte, saiu uma parte de mim, né? Foi uma parte de mim que foi arrancada. É exatamente isso que aconteceu, né? Saiu uma parte da gente realmente, né? A gente foi tirado um pedaço de nós, né? Então, essa expressão que a gente fala e que as pessoas falam, geralmente, quando perde alguém, quando a gente perde alguém, que a gente sente aquele vazio. Eu tenho essa experiência há 2 anos, né, do falecimento do meu pai, e foi exatamente assim, como uma parte de mim fosse arrancada, né? E a gente precisa, quando uma parte de nós é arrancada, o nosso eu, o nosso ego, ele grita para se formar de novo, né? Para aquilo seja equilibrado de novo. Sim. Então, a gente tem que tratar da gente, né? A gente tem que tratar da gente. Não é também falar, eu sou de Deus, eu não posso chorar, eu não posso viver essa dor. Ô, meu irmão, como é que você está? Estou muito bem, graças a Deus, passando com alegria esse momento. Não, eu estou triste. Eu perdi uma pessoa amada, né? Você investir realmente na sua realidade para que você seja equilibrado novamente, né? Porque quando você fala, né, o luto, ele é a perda dessa pessoa amada, é preciso você se equilibrar, né? Essa pessoa já está em outro lugar, já está em outro plano. Agora, nós precisamos tratar do nosso coração, tratar do nosso interior. Agora, a melancolia, ela é um luto que não se fez. É um luto que não se viveu. E por isso ela traz, na verdade, ela se transforma no próprio objeto amado. A pessoa se transforma na pessoa amada para poder, para que aquela situação, ou para que ela não sinta falta da pessoa amada, ela se transforma, começa a agir como a pessoa amada, né? Então, ela sofre de melancolia, é a depressão,
né? E a gente está vivendo tantas pessoas ali, a gente está vivendo um mundo bem depressivo, né? Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas sofrendo, gente, realmente, sendo despedaçadas realmente, porque ela deixa de amar tudo aquilo, deixa de investir em tudo que está no externo, né? Ela é levada para um buraco e precisa de ajuda externa. Então, a diferença do luto para a melancolia é que você, no luto, você vive toda uma fase, até um período até a aceitação, e na melancolia você precisa de ajuda externa para poder resolver o seu interior, que é, na verdade, a depressão. Muito bom isso, Carmena, muito bom. Nossa, que partilha edificante que você traz aqui para nós. O Padre César fala assim, Carmena: o velar, o ver, o fazer a cerimônia, ou seja, as exéquias, ajuda a pessoa neste ritual de passagem. Com a Covid-19, muitos não estão podendo fazer esse ritual. Como isso pode marcar a vida da pessoa? E ele ainda diz outra pergunta: o que fazer para ajudar? Como isso pode marcar a vida da pessoa e o que fazer para ajudar? Joelson, nesse momento, né, a gente passa assim um momento bem diferente, né, do que a gente está acostumado, né? As nossas rotinas, tudo foi mudado, a gente se isolou e nós não somos pessoas de isolamento, nós somos pessoas de relacionamento, de interação, né? Nós não somos ilhas, então tudo mudou. E tudo isso, na verdade, eu digo, eu estava dizendo um outro dia, até numa live, né? Que filhos a gente deixará após pandemia e que pessoas seremos nós pós-pandemia. Porque, na verdade, o que o Padre César ele traz é uma coisa bem pertinente do momento que a gente está vivendo agora, né? E é muito mais doloroso, né? É um processo muito mais doloroso e que precisa da ajuda dos outros para poder a pessoa começar a elaborar e a equilibrar tudo isso dentro de si. A religião, né, quando o padre fala da missa, né, das exéquias, né, tudo isso é muito importante, faz parte de nós, né, como cristãos, como religiosos, porque nos centra e nos coloca de pé diante dessa situação. Mas dentro do nosso sentimento continua a perda, continua o vazio, né? Antes da gente fazer essa live, a gente estava fazendo uma live com a família em casa, e o rapaz, ele é da linha de frente, ele é enfermeiro, e ele estava falando o seguinte, que tem pessoas que ficaram 3 meses distantes e depois veio a falecer. Então, a família, ela só tem lembrança daqueles 3 meses atrás. Ela não tem a lembrança de toda aquela doença, não estava perto, né? Então, nós que participamos de uma igreja e conhecemos um Deus vivo, o que a gente diz para essas pessoas? A gente entrega nas mãos de Deus, porque nós não podemos estar lá. Então, qual é o melhor lugar para nós, né? Do que a pessoa estar nas nossas mãos ou nas mãos de Deus? A gente crê nisso, que lá é o lugar para ele estar. É a gente vivendo realmente agora, nesse momento, a nossa fé, experimentando realmente, fazendo a experiência da nossa fé, de entregar nas mãos de Deus, porque lá é o melhor lugar para ele estar.
né? E quando as pessoas voltam, né, assim como a Raquel, né, que muita gente orou, né, a igreja orou, eu falei com a minha mãe, a igreja dela, que é batista, estava orando, né? Eu orei por tantas pessoas que não fazem parte do nosso convívio, pertencem a outras denominações, e depois a gente orou com fervor, fizemos uma união, né? Todo mundo, a gente fica feliz com essa vida de volta, né? Mas a gente também agradece ao Senhor por tomar todas aquelas pessoas, por cuidar daquelas pessoas, né? Por ter esse cuidado com essas pessoas, né? Por ter estado perto dessas pessoas, crendo que o Senhor está lá, e quando a gente não pode estar, quando a gente não pode acalentar essas pessoas. Então, a gente vai ter que cuidar de muita gente, Joel. A gente, depois desse período, a gente vai ter que cuidar de muitos corações. A gente vai ter que abrir as nossas portas muito mais do que a gente abria antes. Não só as nossas portas físicas, mas as nossas portas do nosso coração para o outro. Para o outro. Porque a gente vai ter muita gente precisando de cuidado, né? Como é importante isso, Carmena, que você traz aqui, a partir dessa pergunta e essa que o padre faz e que você responde, eu tenho refletido muito sobre isso. Não é? O nosso relacionamento com Deus é um tempo da gente, né, se relacionar melhor com Deus, e relacionando-se melhor com Deus, automaticamente deveríamos nos relacionar melhor conosco mesmo, nos entender, nos conhecer, para se relacionar bem com o outro. É um tempo que a gente tem visto, eu procuro sempre ter essa visão positiva, sabe? Que a gente tem visto tantas pessoas, conforme você partilhou, que são canais de solidariedade, que são instrumentos para o outro, que ajudam de diversas maneiras, num telefonema, não perguntar pelo outro, coisas que isso era normativo. Num bom dia que você dá, quando você passa na rua, as pessoas, elas acham isso a coisa mais extraordinária da face da Terra, porque o ser humano foi perdendo essa capacidade de se relacionar, de se compadecer, sabe? De sentir a dor do outro. Então, dentro disso que você responde para o padre, está muito dentro do que também é a sua área, né, que você está estudando, e que eu iria perguntar, mas você acabou já entrando nisso. Como cristãos, como que a gente pode viver esse momento do luto, sabe, Carmena? Esse momento da dor, da perda. Como cristãos, como que a gente pode viver isso? Não é porque num mundo de indiferentismo, por um lado a gente vê cristãos e pessoas que também não são cristãs, que estão sendo envolvidas por essa atmosfera de solidariedade. Foi tão bonito quando, em uma paróquia em São Paulo, a igreja estava ajudando nos velórios das pessoas que não tinham condições nem de enterrar o seu ente querido. Então o povo da paróquia, junto com o padre, se articulou, e nós sabemos que os nossos padres fazem isso, que as nossas igrejas fazem isso, mas de contramão a isso, a gente observa também que é possível fazer mais. Então, como cristãos, como que a gente pode ajudar mais nesse tempo, nesse momento tão delicado? O nosso comportamento como cristãos, na verdade, é deixar se conduzir pelos ensinamentos do cristianismo, né? A gente fala da vida eterna. E a vida eterna, ela, na verdade, ela nos consola, porque a gente diz que é um momento e depois a gente vai se encontrar. Muitas vezes, quando eu fui fazer formação lá em
Campos Norte, que eu saía com a Deise para fazer algumas formações, eu ficava pensando assim, gente, de repente nunca mais eu vou ver essas pessoas. E às vezes eu teve uma vez que eu me despedi assim, gente, até o céu, porque de repente vai ser lá que nós vamos nos encontrar, né? Porque, na verdade, a gente, porque com a certeza de que nós realmente vamos nos encontrar um dia, o Joelson. Vou continuar, tá bom? É a certeza de que nós vamos nos encontrar um dia como cristãos, né? A certeza da vida eterna. E o que a gente deve fazer aqui? Investir na nossa vida, né? Porque enquanto a vida, a gente precisa viver. E o Joelson, na sua colocação anterior, ele falava que há um tempo para cada coisa e há um tempo para cada coisa. Esse é o tempo da gente viver. Então, a gente precisa investir na nossa vida e investir abundantemente, gozando de tudo aquilo que Deus fez, né? E nos concede. Tudo aquilo que o Senhor nos concede, tudo aquilo que Ele nos permite, né? Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, né? A gente precisa viver intensamente os nossos dias. E a gente tem aprendido, na verdade, né? A viver esses dias aí, agora, nesse momento. A gente tem... na verdade, experimentado na nossa carne, no nosso dia a dia, a contar os nossos dias. Então, enquanto o Joelson não retorna, né, eu gostaria de falar com vocês, eu falei que o luto, ele necessita de uma fase, que o tempo, que é lento, né? Eu falei que o luto é lento, que cada pessoa é uma e vive, que umas pessoas vivem com mais facilidade, porque estão equilibradas, estão elaboradas por dentro. Oi, Joelson. Voltou, Joelson? Tô ouvindo, voltei. Aí, ô Joelson, vou entrar aqui, né, só para poder fechar a questão que eu acabei de falar sobre como a gente deve viver, né? Sim, sim. Eu queria entrar um pouquinho só para fechar a questão do luto nas fases, né? Primeiro, a gente passa por uma fase, o período de luto, ele é dividido, alguns estudiosos, né, levantam essa questão, e que não precisa ser nessa ordem, não precisa ser na duração, né? Cada um leva esse tempo, não precisa ser imediatamente a pessoa vivendo aquele processo. E o primeiro que alguns estudiosos levantam é a questão do choque, onde o indivíduo não reconhece a perda, né? É a negação, está tudo normal, né? A pessoa parece que está no ar, né? Que não está vivendo ali aquele momento. Aí o segundo é o protesto, quando o indivíduo ele começa a procurar e anseia pela pessoa perdida. Ele espera chegar a pessoa naquele horário, se for um casal, sente a presença do outro na cama, o outro falar, ouvir a voz. Muitas pessoas falam, eu estou ouvindo a voz da pessoa. Isso aqui está aqui dentro da gente, né? Porque a pessoa ela está em nós, faz parte do nosso eu, né? Ela está inscrita no nosso interior, né? É um objeto perdido, mas não é tão perdido assim, porque fica na nossa lembrança, né? E o terceiro momento é o desespero, quando a pessoa fala assim, caiu a ficha, não vou ver mais essa pessoa. Quando ela cai nessa situação, ela começa a aceitar, ela começa a desinvestir. O que é desinvestir? É procurar fazer outras coisas, é investir a energia dela em outra coisa, né? Por isso que é importante, o Joelson, o desarrumar a casa, né?
o tirar a roupa, o tocar na roupa, né? Aqui em casa, quando meu pai faleceu, né? A minha mãe, a gente falou assim, a minha irmã falou, vamos desarrumar o guarda-roupa do papai. Eu falei, não, deixa o tempo dela. Deixa o tempo dela, sim, deixa ela. Aí ela começou, sem a gente falar nada. Esse short aqui dá em você. Eu vou perguntar o Levi se ele quer o paletó do Zé. Eu acho que essa blusa aqui dá no fulano. E ela foi aos poucos, né? Porque esse gesto também de retirar, você vai colocando a pessoa no lugar que ela deve ficar, que é na lembrança, né? Ela vai ficando na lembrança. E as coisas, então, quando ela vai ficando na lembrança, você vai desinvestindo e colocando, focando, gastando o seu tempo, gastando as suas energias, o seu trabalho com outras coisas. Por isso que é importante as pessoas viverem a fase do luto até a aceitação. Porque se a pessoa não vive, se ela queima uma etapa, ela pode adoecer. Pode adoecer. Muito importante isso de não queimar as etapas, não é? É doloroso, sim, mas é preciso passar por esse processo. Carmena, queria saber, assim, você trouxe muito bem essas questões da psicanálise, né? Muito importante, Carmena, tudo que você está partilhando conosco. Então, eu queria saber de você, você tem mais alguma coisa para acrescentar dessa riqueza que você trouxe para nós? Olha, a gente poderia ficar aqui a noite inteira ouvindo falar sobre isso, como faz bem. E o sinal que faz bem é que os irmãos estão falando assim, que partilha maravilhosa, muito boa, esclarecedora, edificante, está me ajudando. São tantos os comentários aqui de que está ajudando a tantas pessoas, não é? E hoje a pessoa, ela veio no meu privado, ela falava assim, olha, eu estava precisando ouvir isso que vai ser falado nessa live hoje, porque eu vivi uma realidade de dor sucessivas dentro da minha família, mortes assim, em espaçamentos de tempo muito curto, e não deu tempo de conceber, de viver. Então ela falava isso, eu falei, que testemunho bonito, né? Depois eu vou compartilhar com você no seu privado, né? Tá ali o testemunho da pessoa, mas tão importante isso que nós estamos vivendo. E os irmãos que estão aqui acompanhando conosco, que estão sendo edificados por essa partilha. Então queria pedir a você que tem mais alguma coisa para contribuir, para falar dentro dessa maravilha, um compêndio, né? A gente pode dizer assim, um compêndio espiritual sobre como lidar com a dor da perda. Na verdade, eu só quero dizer, né, que para mim, o estudar, me debruçar sobre todas essas questões foi de suma importância para mim, porque, na verdade, o meu marido está dizendo para ele também, né? Porque eu estudava, mas eu compartilhava com ele, né? E falava, Zé Carlos, olha só que interessante, como que a gente pode trabalhar isso e trabalhar isso com as pessoas. Eu acho, assim, muito importante, né? Eu poder estar podendo partilhar um pouco daquilo que eu estudei, que me preparei, né? Porque eu queria, na verdade, não sei se isso vai trazer um conforto, né? Porque quem consola é Deus, quem conforta é Deus, é o Espírito Santo, e a gente precisa pedir a eles a cada instante, a cada momento, esse consolo, mas a gente precisa de um esclarecimento, né? Que é para poder ajudar a viver esse momento. Uma coisa importante que você estava falando, e eu estava observando, de pessoas que perderam pessoas sucessivamente, né?
perderam 3 pessoas da mesma família. Mal você, você não conseguia se recuperar de uma e entrava em outra situação, É importante a gente não ignorar esses fatos e também a pessoa que passa por isso, né? Estar aberta também a falar, quiser partilhar, as pessoas que estão ao seu redor, não ignorar esse momento pelo qual a pessoa fala, né? Pelo qual a pessoa passa, mas ajudar essa pessoa a extravasar, sim. Eu recebi um zap de uma mãe de uma escola, né, que não tinha nem a foto dela, depois eu procurei ver quem era. Ela me mandou a seguinte frase: conversa cura. Foi o que ela falou para mim. Né? E a partir daí eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso conversar mais. Então, fiz uma linha de transmissão, comecei a dar bom dia, a falar com as pessoas, a perguntar como elas estavam, a ver as respostas que elas estavam colocando naquele momento, né? A ouvir, a dar um oi, a dar uma boa tarde, porque esse distanciamento a gente não pode estar fisicamente, mas a gente está usando uma ferramenta que é essa que a gente usa agora, né, ao nosso favor, a favor da vida. Então, enquanto a gente puder estar falando, estar acolhendo, né, a gente vai ajudando um ao outro, a gente vai se ajudando. Nossa, achei muito interessante a conversa cura. No nosso campo, né, de comunidade, de igreja, como faz falta isso, não é, Carmena? Essa partilha, não é, de olhar nos olhos, de poder... Nesse tempo de quarentena, a gente não tem essa oportunidade, mas o telefone, a mensagem, isso pode evitar muitos problemas, né? Muitos problemas que a gente poderia resolver com uma simples conversa, com um emprestado ouvido, né? E a campanha da fraternidade fala muito disso, não é? Viu, sentiu e teve compaixão. Se a gente traz isso para a realidade da dor, ver a dor, sentir a dor do outro e ter compaixão, que é justamente se colocar no lugar do outro, isso faz uma diferença enorme. Certamente, a nossa sociedade, que está envolta em tantas realidades caóticas, seria transformada se tivessem mais pessoas com esse espírito de ser compassivo, amoroso, de emprestar o ouvido para entender o jeito do outro. Né? Carmena, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa live. Né? Os irmãos aqui, nossa, a Vivian diz assim, ó, Deus está te usando para falar conosco. A Sheila diz, muito boa essa live, não é? O Adaí, ele diz, essa live está ajudando muito a minha esposa. E ele diz assim, a Carmena sabe o quanto sofri e ainda sofro com o luto. Um beijo para você. A Lívia, Daizinho. Lívia, sua filha querida, diz assim, mãe, você é maravilhosa, te admiro muito, partilha muito enriquecedora, te amo, né? E a filhota tuitando, a mãe, muito bom, Carmena. Deus seja louvado, né, por esse momento de partilha. A gente agradece aí o Zé, que mais uma vez cedeu você, porque tem essa parceria, né, de poder estar junto nessa obra. Aqui em casa a gente tem um carinho muito grande por vocês, pelo testemunho que vocês dão dentro e fora da igreja, né? Isso é muito bonito e muito fecundo. Né? Então eu queria pedir a você que fizesse as considerações finais, fizesse também uma oração final para a gente já nos preparar para encerrar essa live. Lembrando os irmãos que a nossa próxima live sobre essa realidade da saúde será no dia 4. Nós falaremos sobre as emoções básicas da sobrevivência humana. Né? Então, nós teremos um bate-papo legal com uma psicóloga querida, amada. Né? Então, nós vamos fazer esse bate-papo sobre emoções básicas
da sobrevivência humana. No dia 4, não é? Então, no sábado. Sábado nós estaremos juntos nesse bate-papo. Eu espero que tenha contribuído, né, um pouco. Eu acho é um tema que a gente não esgota aqui, né? A gente tem muita coisa para poder estudar, para poder aprofundar, para poder arrumar dentro de nós mesmos, né? Mas uma coisa que eu quero deixar é que esse é o momento, realmente, o Joelso tem essas lives voltadas para a saúde, que é um momento para a gente cuidar também de nós, né? A gente cuida do outro, mas nós não podemos, para cuidar do outro, nós precisamos estar também com a nossa saúde ok. Então, a gente precisa cuidar também de nós, né? Eu deixo um forte abraço para todos vocês, pessoal do Ministério para as Famílias que estão aí, né? O Daizinho e a Diana, que são pessoas assim que moram no meu coração, né? Que passou também por uma perda agora recente, então eu mando assim um abraço, um forte abraço para esse casal, né? E a Cristina, a Lucimar Malaquias e tantos outros, né? Que estiveram nos ouvindo, espero ter contribuído, ajudado, e vocês sabem que eu estou aqui, a gente se fala, se quiser ligar para mim, a gente conversa, tá bom? Deus abençoe a todos e obrigada, Joelso, por essa oportunidade, tá bom? De falar, é sempre muito bom falar de pessoas, falar com pessoas, né? Poder ajudar, esclarecer um pouco sobre diversos assuntos, é sempre muito bom a gente contribuir e achar e se colocar, né, nesse caminho realmente de ajuda. Eu estou colada com meu marido, até na psicanálise a gente estuda junto, né? Eu e Zé Carlos, nós fazemos esse curso junto, é uma pós-graduação, a gente está quase terminando a pós, né? Estamos quase nos momentos aí de projeto, de TCC. Maravilha. Né? Mas estamos caminhando juntos. Muito obrigada, viu, Joel? Um beijão aí na sua família, nas mulheres da sua vida, né, Simone e Maria. Que Deus abençoe muito essas vidas aí. Amém, Carmena. Que partilha edificante. Nós é que agradecemos, né? A cada irmão também que aqui participou, que contribuiu com a sua partilha, com a presença, porque o nosso objetivo é esse, não é evangelizar, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar de tantas pessoas que Deus vai colocando também ao nosso lado nesse tempo. Então vamos já nos preparar para encerrar esse momento. Carmena, por favor, conduza esse momento final de oração, que foi tão belo e profundo essa partilha que nós vivemos. Ó meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Senhor Jesus, todos os corações feridos pela perda, Senhor, de um ente querido, Senhor. Todas as pessoas que nesse momento, Senhor Jesus, sentem essa ruptura, sentem esse buraco, Senhor Jesus, no coração, Senhor. Ó Pai querido, que tu possa ir tomando a cada um, Senhor, curando, Senhor Jesus, toda a sua história, curando, Senhor Jesus, todas as suas emoções, todo o ressentimento, todo o sentimento de culpa, Senhor. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, Senhor. Ó Pai querido, vai curando, Senhor Jesus, cada coração, Senhor. Penetra, Senhor Jesus, no mais íntimo, Senhor Jesus, desse ser, porque tu podes, Senhor Jesus, entrar no coração, Senhor, de todo aquele que está sofrendo nesse momento a dor da perda, Senhor Jesus. Ó Pai querido, que as pessoas possam olhar para ti, Senhor, como o Senhor de todas as coisas, como o Senhor da nossa vida, como o Senhor da nossa história, como aquele que cura, que nos liberta de todo o mal, Senhor. Glorificado seja a tua presença, Senhor. Glorificado. Quero te louvar e te bendizer pela vida do Joel, Senhor, por tudo aquilo que tu coloca no teu coração, Senhor. Que tu
possa continuar abençoando esse servo, para que esse servo, Senhor Jesus, possa entrar em tantas casas, Senhor, levando aquilo que é o melhor dele, que é Tu, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, que é a Tua palavra que cura, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que Tu possa também continuar dando força, dando sustento ao Joelso, a Simone, a Maria, Senhor, para que eles possam ter essa família, Senhor Jesus, que Tu escolheu para anunciar a Tua boa nova. Muito obrigada, Amém, Jesus. Senhor. Glórias a Ti. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Carmena. Muito obrigado, Zé Carlos, Laís, que estão aí nos bastidores. Danilo, né, que deve estar aí também nos bastidores. Um grande beijo para toda a família Assis, né? Deus abençoe. Obrigada. Foi uma alegria enorme, Carmena, partilhar conosco, com vocês, né, e com os irmãos que participaram conosco. Tchau, tchau, Carmena. Deus abençoe. O padre está nos dando a bênção. Muito obrigada, então cadê padre? aqui? Maravilha. Perdão, padre. Então vamos receber aqui a bênção de Deus. Olha, o padre está dizendo, estou daqui de casa abençoando todos que participaram dessa live. Então vamos dizer, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Tchau, tchau, irmãos. Tchau, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.